Às vezes, mudar o mundo significa quebrar as regras. Historicamente, os momentos críticos são definidos por comportamentos desafiadores, e os resultados muitas vezes trazem mudanças que são diferentes do passado. As pessoas que instigam essas mudanças globais são frequentemente perseguidas e caluniadas, mas isso muitas vezes as incentiva a lutar mais. Para conseguir uma ou todas as mudanças, essas pessoas violaram as regras de tornar o mundo um lugar melhor e não apareceram em nenhuma ordem específica. Número 3. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony foi comprometida com a igualdade social ao longo de toda a sua vida. A maioria das pessoas pensa nela como uma das primeiras líderes do movimento sufragista, mas seu trabalho em prol da igualdade começou com uma causa diferente. Anthony começou a coletar petições anti-escravistas aos 17 anos, quase 30 anos antes do fim da escravidão nos Estados Unidos. Em 1856, ela se tornou agente do estado de Nova York da American Anti-Slavery Society. Ela coletou centenas de milhares de assinaturas em apoio ao movimento abolicionista. Ela fundou a Women's Loyal National League e deu início à American Equal Rights Association um ano após o fim da escravidão. Seu trabalho no movimento do sufrágio se intensificou ao longo da década de 1860, mas foi somente em 1872 que ela quebrou uma regra bastante importante. Anthony votou em Rochester, Nova York, e posteriormente foi convencido em um julgamento amplamente divulgado. Anthony se recusou terminantemente a pagar a multa por sua atividade criminosa, mas não enfrentou nenhuma ação punitiva adicional. O compromisso de toda a vida de Anthony com o ativismo impulsionou uma mudança social crucial. 14 anos depois de sua morte, a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi aprovada em 1920, dando às mulheres o direito de votar. É coloquialmente conhecido como Emenda Susan B. Anthony. Número 2. Leonardo da Vinci. Quase tudo que Leonardo da Vinci fez foi à frente de seu tempo. Seus trabalhos incluem desenhos de submarinos, tanques e aviões muito antes de qualquer um ser criado. Suas ilustrações e pinturas são alguns dos maiores tesouros do mundo. Um aspecto de seu trabalho que quebrou as regras e ajudou a mudar o mundo foi seu trabalho na medicina. Poucas pessoas pensam em Da Vinci em termos de seu impacto na medicina, mas ele foi fundamental para ajudar a humanidade a compreender o corpo humano. Da Vinci era fascinada por anatomia e procurou aprender o máximo que pudesse sobre ela. Ele coletou várias partes de corpos e dissecou pelo menos 30 corpos enquanto se dedicava ao seu estudo. O uso de cadáveres para esse tipo de pesquisa não era permitido na época, resultando em uma denúncia de conduta imprópria e possivelmente feitiçaria no retorno a Roma, o que encerrou seus estudos anatômicos. Seu trabalho permaneceu inédito e não foi descoberto por séculos. Os estudos anatômicos de Da Vinci confirmaram que o coração era o centro do sistema sanguíneo, em vez do fígado. Seu trabalho ajudou a influenciar ainda mais as práticas médicas dos séculos XIX e XX. Suas ilustrações anatômicas eram tão precisas que ajudaram a orientar a dissecação de um cadáver 500 anos depois de concluí-las. Número 1. Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém por volta de 4 OC, filho da Virgem Maria e de São José, que o criou na cidade galileia de Nazaré. Embora muitos dos detalhes de sua infância permaneçam um mistério, acredita-se que ele cresceu seguindo os passos de seu pai, trabalhando como carpinteiro e comerciante. Apesar disso, ele veio se declarar o Messias, primeiro no norte da Judéia, na Galileia. Ele foi amplamente aceito lá, e então o levou para Jerusalém, onde foi referido por alguns como rabino. Em última análise, não foi o fato de Cristo ter pregado seu ministério que quebrou as regras, era a natureza do que ele falava e o fato de que se declarou Deus antes de Abraão ser feito, eu sou. João 8:58. Os ensinamentos de Jesus centraram-se na rejeição das leis talmúdicas dos fariseus e no cumprimento da fé judaica original conforme esclarecida por ele e pelos apóstolos que ele ensinou, os primeiros bispos e papas. Ainda assim, muitos viram suas palavras como subversivas e contra os ensinamentos doutrinários do Talmud e os regulamentos sociais extremos do judaísmo farisaico, dominante na época. Ele entrou em conflito com os sacerdotes e rabinos em Jerusalém e foi vilipendiado. Por fim, ele foi traído, capturado, torturado e crucificado pelos romanos a mando da liderança judaica. Seus ensinamentos tiveram um impacto significativo no judaísmo, resultando no cisma que deu origem à Igreja Católica, mudando o curso da história humana pelos próximos 2 milênios. Se inscreva,